Aleluia, vamos compartilhar o estudo de hoje, Romanos capítulo 8, abra comigo sua Bíblia lá, em Romanos vamos ler 2 versos somente, verso 1 e o 2, aleluia, glória a Deus. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilha com ele ou ela a leitura, para que ela também seja abençoada, glória a Deus, que você possa ouvir a voz de Deus, através da minha voz, amém? Ontem eu estava ajudando um rapaz que eu tenho evangelizado aqui no bairro. Ele estava fazendo a mudança, está mudando para um apartamento, e aí eu fui ajudá-lo, né, a pintar, instalar papel de parede e tal, e aí ele me convidou hoje para ir almoçar, como gratidão. Eu falei, não precisa. Eu falei para ele, olha, eu estou aqui porque eu sou seu amigo. Eu estou aqui como prova de amor de Deus sobre você, que Deus nos ama. Ele sempre nos ama, nos abençoa, nos dá coisa e não quer nada em troca. Eu não quero nada em troca seu. Estou aqui apenas para te servir. Aí ele falou assim, pastor, mas vamos lá em casa, que seria hoje, né, domingo. Vamos lá em casa, vai ter uma feijoada, vamos lá almoçar. Eu falei, olha, eu respeito e obrigado pelo seu convite, mas de domingo eu não saio de casa, no sentido de que vou almoçar fora. Porque se eu for, vai ser muito rápido. Falei para ele, se eu for almoçar com você, vai ser muito rápido. E aí o povo vai ficar dizendo, o pastor veio aqui, comeu e foi embora. Né? Porque eu tenho meus compromissos aqui. E eu falei para ele, sabe por que eu não vou? Porque a minha função, a minha missão é como de um médico. O médico, ele tem um trabalho de grande responsabilidade. Quando ele vai dar um diagnóstico ou vai fazer uma cirurgia. Se ele errar no diagnóstico ou errar na cirurgia, é fatal. Eu falei para ele, olha, eu estou numa função como médico. Amanhã eu tenho que liberar uma palavra sobre a igreja. Muitos virão, não virão para ver a minha pessoa, virão para ouvir a voz de Deus. Então, se eu não me colocar como instrumento nas mãos de Deus, para estudar, para me debruçar, para orar, para meditar, para trazer o que o povo precisa ouvir, eu vou estar sendo falho. Eu vou estar sendo falho na minha missão. Aí ele ficou assim esbugalhado. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você tenha consideração por esse momento. Não por a minha pessoa. Não estou dizendo isso por causa de mim, não. Vou agora prestar atenção porque o pastor Márcio, fez isso. Não, porque é a palavra de Deus. Pode ser eu, pode ser o Marcos, pode ser qualquer pessoa que estiver pregando a palavra de Deus. Não olhe para a pessoa, mas olhe para o que está sendo ensinado através da palavra de Deus. Como eu li, creia nos profetas e você prosperará. Eu creio que essa igreja vai crescer. Eu creio que você vai prosperar. Eu creio que muitos vão olhar para você e vão perguntar qual que é o seu segredo, o que está acontecendo. E você vai dizer, olha, é o Senhor na minha vida. Porque Deus quer fazer você crescer e prosperar e ser bem-sucedido, para que todos venham até você e pergunte. Aí você não vai dizer, o meu segredo é que fez um curso, né, de marketing, propaganda. Não, o seu segredo, o Senhor é comigo. Bendito eu sou, em nome do Senhor. Amém? Então vamos ler Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. O texto da palavra de Deus diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus, diga assim, já não há mais condenação sobre mim, pois eu estou em Cristo Jesus. Diga assim comigo, Cristo Jesus é a minha justiça. Eu sou justo em Cristo Jesus. Por essa razão, eu peço com ousadia o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento sobre a minha vida. Eu creio que esta palavra é Espírito, é vida e tem o poder de transformar a minha vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode estar sentando. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Não feche não. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem, baseado nesses 2 versículos somente que nós lemos, o tema hoje é vencendo o sentimento de condenação.
o sentimento de condenação. Então, nessa mensagem, no estudo de hoje, eu quero compartilhar com você. Nós vamos entender o que é esse sentimento de condenação, como que ele acontece, quais são as suas características e como vencê-lo. Quais são as consequências de você estar debaixo desse sentimento de condenação? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, iluminará você hoje, e você vai sair daqui hoje liberto, para desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou para você. Amém? O sentimento de condenação está na origem de todas as coisas. Está na origem de todas as coisas. Você sabe que a doença desse século hoje chama-se estresse. Você vai no médico, o médico fala assim: olha, você está estressado, você tem que parar, diminuir o ritmo. Então, se os médicos estão dizendo que a doença desse século é o estresse, nós ouvimos o médico, mas tem algo mais profundo. Isso aí é apenas a superfície. Tem algo mais profundo por debaixo desse estresse. O que realmente causa esse estresse? Preocupação e principalmente o sentimento de condenação. Eu vou mostrar para você isso na palavra de Deus. Vamos entender primeiro como acontece o sentimento de condenação. Porque o nosso adversário em Apocalipse capítulo 12, verso 10, está escrito assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Veja que o inimigo das nossas almas, Satanás, o nosso adversário, ele está diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite. Você acorda já com sentimento de acusação, com sentimento de condenação. Vai dormir, algumas pessoas mal conseguem dormir de tanta preocupação e por causa do sentimento também de condenação. O sentimento de condenação nos persegue, como está escrito aqui, ó, de dia e de noite. E quem é o originador desse sentimento de condenação? Quem usa esse sentimento de condenação? Satanás, o nosso adversário. E podemos entender esse sentimento de condenação pegando o primeiro homem que foi criado por Deus, Adão. Adão na criação foi criado por Deus para desfrutar das delícias do jardim, juntamente com a sua esposa, apenas desfrutar ali do que Deus tinha criado para ele. No entanto, Deus pôs a árvore da vida, que era para ele comer, se alimentar, e também pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história, você sabe que Eva viu, olhou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, achou agradável, desejável aos olhos e comeu do fruto. Deu também ao seu marido, que também comeu. Depois que Adão comeu do fruto, ou seja, desobedeceu a Deus, cometeu um ato de infração, cometeu um pecado, olha o que aconteceu com Adão, Gênesis 3:10. Deus veio até o jardim procurando: Adão, onde você está? E aí Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja que Adão está com medo. Medo do quê? De sofrer agora a punição, a condenação de Deus. Agora mesmo, estava conversando ali com... Vou falar o nome porque é gravado. Melhor não falar, porque depois as pessoas podem ouvir e achar ruim. Mas estava conversando com um líder aqui, que tinha um membro da célula dele, que fazia tempo que não vinha ao culto. Ele, na verdade, estava até falando com o líder, foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a dar 7 passos. E aí essa pessoa, do nada, eu falei para ele, ó, deu um surto nessa pessoa, porque do nada ela me evitou e não queria mais os estudos, 7 passos, não queria mais ser acompanhado. Amém, tranquilo, você segue sua vida, então eu sigo a minha, eu vou até onde a pessoa quer ir. E aí nós tivemos o futebolzinho a semana passada, e essa pessoa foi lá, jogou conosco, né? Eu recebi com grande alegria, eu abracei e tal. Aí a mãe desse líder falou assim para ele: o fulano foi para o culto? Aí o líder falou: foi. Deixa o pastor pegar ele vai ver, estava afastado, o pastor vai pegar ele. Olha só, aí até falei para ele: olha a imagem que as pessoas têm do pastor. Não, estava desviado, voltou, o pastor vai te dar aquela exortação, aquela bronca, vai pôr você no eixo. Ou seja, a pessoa pode até ter se desviado, não sei qual é o motivo mesmo por qual ela se afastou,
por algum pecado. Mas veja que algumas pessoas se afastam com medo do que vão falar ou com medo do que irá acontecer. Porque tem igreja aí que o pastor põe na cadeira, falam assim, não, o pastor põe no banco, né? Gostam de falar, o pastor põe fulano no banco, né? Mas essa pessoa veio, eu o recebi, o abracei, falei, você é muito bem-vindo, você faz parte dessa família, você faz parte dessa história. Totalmente ao contrário do sentimento que ele tinha. Mas preste atenção, muitas pessoas estão com sentimento assim. Quando cometem um pecado ou um erro, já acham que Deus irá puni-la. Ficam com medo de Deus, se esconde de Deus. Porque perceba, aqui Adão, ele está dizendo que ele teve medo. E por causa do medo, ele se escondeu de Deus. Por que ele se escondeu de Deus? Porque ele estava com medo da consequência. Então tem pessoas que hoje ficam justificando, né, se escondendo, não quero me envolver, não quero me comprometer. Por quê? Porque eu estou no pecado, ou eu cometi um pecado, é melhor, né, eu evitar e tal. Então esse sentimento, na verdade, você pensa que é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas não é o Espírito de Deus, é apenas o acusador que te acusa de dia e de noite. Quem é que estava falando ao Senhor através da vida dessa pessoa que falou, olha, o fulano vai lá para o culto, o pastor vai dar uma nele? Era o diabo, o acusador na vida dele. E olha, irmão, o acusador, ele vem não só na sua mente, mas como ele vem também através da vida dos outros. Já comprou algum equipamento, ou já comprou alguma coisa, que a pessoa está do seu lado, aí vibra com você, porque você comprou, vamos lá, comprou um carro, vamos dar um exemplo, uma roupa, não sei. Aí a pessoa vibra com você porque você comprou. Só que aí, depois você comprou, foi usar lá, vamos supor que foi o carro. Aí você foi sair com o carro e o carro, deu pane. Não deu certo, começou a dar alguns problemas. Aí a pessoa vira para você, olha, eu quero te dizer uma coisa, honestamente, você sabe que eu sou sincero. Quando uma pessoa fala assim, você sabe que eu sou sincero, prepara. Enrijece o estômago que lá vem uma, né? Você sabe que eu sou sincero. Honestamente falando, olha, eu não gosto desse tipo de carro aí não. Esse carro aí dá muitos problemas. Ou seja, você já está ali chateado porque deu problema com o carro. Aí vem outra pessoa para falar que, olha, eu sabia que isso não ia dar certo. Mas peraí, a mesma pessoa que vibrou quando você comprou. E agora está te acusando. Porque o que é isso? É acusação. Meu amigo, você já se pegou assim, talvez você foi o acusador de alguém. Esposas, talvez você já foi acusador de seu marido. Olha, eu te disse, né? Esse eu te disse, meu Deus. Dá vontade de falar assim, perguntaram para um pastor, um pastor, né, renomado e tal, perguntaram para ele, pastor, você já teve vontade de separar? Casado 20 anos. Eu falei, vontade de separar, não. Mas vontade de matar minha esposa, já tive muitas. Irmãos! O sentimento de acusação, ele vem sobre nós. E às vezes vem disfarçado de conselho amigo. Não, mas eu só, um conselho amigo. Só quero ser, estou sendo honesto, sincero. Na verdade, está acusando. E essa acusação, como eu disse, pode vir através de pessoas, pode vir de você que se faz uma autoexigência, né? Porque é assim, se você faz, vem na sua mente o seguinte sentimento, mas eu poderia fazer melhor, eu poderia fazer mais. Olha a acusação, você já está fazendo, mas olha o sentimento, não, eu poderia fazer mais. Se não faz, qual é o sentimento? Poxa, eu não estou fazendo, né? Poxa, que pecador, que desmerecedor que eu sou, miserável. Então você percebe que não importa o que você está fazendo, se faz certo ou se faz errado, o sentimento de acusação vai vir. O sentimento de acusação vem sempre. E como que vem o sentimento de acusação? Eu quero ler com você Romanos capítulo 7, do verso 7. Quero que você olhe aqui comigo. Aqui na tela eu quero ler com você. A tradução que eu vou ler é a Bíblia versão viva. Por que esse sentimento de condenação vem sobre nós? Qual que é a origem desse sentimento de condenação, desse sentimento que traz medo, vergonha? E olha, presta atenção, muitas vezes esse sentimento de condenação tira de você a convicção espiritual de Deus. Porque muitas pessoas começam bem e param no meio do caminho.
Porque o sentimento de condenação veio sobre a pessoa. Adão começou bem. Como que Adão começou? Com a convicção, servindo Deus, trabalhando e cultivando no jardim. Ele começou bem com a convicção. Mas aí depois veio o medo, veio a condenação. Porque veio a condenação, ele desistiu daquela convicção que ele tinha. Preste atenção. Talvez esse tenha sido o grande obstáculo na sua vida. O sentimento de condenação. Que te tirou daquela convicção que você tinha em Deus. Quando eu falo convicção, no mundo corporativo, aí chamam de insight. Aquela luz, aquele brilho, aquele pensamento, aquela ideia, aquela sacada. No mundo corporativo eles chamam de insight, aquela sacada. Mas como homem e mulher de Deus, nós chamamos de o Espírito de Deus falando com você. Então o Espírito de Deus falou com você. Você teve uma convicção lá atrás. Você teve um sonho, um projeto. Você lançou um projeto. Você lançou um sonho. Você falou que ia fazer algo. Ou começou a fazer algo. Aí talvez no meio do caminho, por causa, em virtude do sentimento de condenação, você parou. Percebe que o sentimento de condenação atrapalhou o plano de Adão. O problema você pensa que foi o pecado. Não, foi o sentimento de condenação. Porque o que fez Adão? Adão se escondeu de Deus. Então a pessoa que se esconde de Deus não é por causa do pecado, porque eu vou te mostrar, você já sabe que o pecado já está resolvido. Na cruz do Calvário, Jesus já sofreu punição no nosso lugar. Então o problema não é o pecado, o problema é o sentimento. E por que o tema da mensagem é sentimento? Porque é sentimento, é apenas algo que você está sentindo. Então tem aquela pessoa que começa bem, animado, encorajado, sonhadora, né? Empolga todo mundo, porque ele está com o sentimento de que, olha, Deus falou comigo, não, agora é esse o projeto, olha, eu vou fazer isso e tal, né? Aquele ânimo. Aí acontece qualquer situação aí no meio do caminho, um pecado, ou um sentimento de condenação vem, ou porque ele pecou, ou porque ele não está fazendo como deveria, mas veio o sentimento de condenação. E porque veio o sentimento de condenação, aí ele parou no meio do caminho. Ele desistiu, não está mais com aquela empolgação. Perceba quando isso acontece. Por exemplo, sexta e sábado, nossos jovens estiveram na conferência. Nós temos muitas conferências. Em novembro, nós vamos ter a conferência da nossa igreja. Ambiente de conferência, irmão, um ambiente tremendo, glorioso. Deus sempre fala conosco. Aí você sai da conferência animado, empolgado. Aí, por que apagou o fogo? Por que apagou a chama? Porque veio o sentimento de condenação. Aí vem o sentimento de condenação, tipo assim, poxa, eu não fiz nada. Não, eu sou sempre assim. Não sou eu, não. Peraí. Ou talvez no culto, aí você sai do culto alimentado com a palavra de fé. Você sai daqui sonhando, começa a sua segunda-feira bem, mas aí chega a terça-feira, volta o sentimento de condenação. E aí, paralisa, aí você volta ao estágio inicial. Então perceba que o sentimento de condenação talvez está dirigindo a sua vida, está impedindo você de alcançar sonhos maiores. Deus quer levar você para sonhos mais altos. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer levar você para sonhos mais altos. Agora que na noite de hoje nós vençamos esse sentimento de condenação. Então, olha aqui comigo, Romanos capítulo 7. Nós lemos Romanos 8, que Paulo diz, não há mais condenação, ok? Mas Romanos 8 é a conclusão do capítulo 7. Então vamos ler aqui na versão Bíblia Viva. Romanos 7, versículo 7. Bem então, será que estou sugerindo que estas leis de Deus são más? Claro que não. Não. A lei não é pecaminosa, porém foi a lei que me apontou o pecado. Veja, aqui Paulo está começando a mostrar agora a origem da condenação. Porque qual que é a origem da condenação? É porque eu cometi um ato de infração, um pecado. Então Paulo está dizendo, peraí, então a lei, qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é apontar o pecado, é mostrar o pecado. Então, porventura, é a lei má? Claro que não. Não, a lei não é pecaminosa, ela tem um propósito, e o propósito é apontar o pecado. Eu nunca teria conhecido o pecado que está em meu coração, os maus desejos que estão escondidos, se a lei não dissesse, não tenha maus desejos em seu coração. Verso 8, o pecado, no entanto, usou essa lei contra os maus desejos, lembrando-me que eles estão errados. Veja aqui, a lei de Deus é perfeita, é santa, porque foi criado por Deus. Tem pessoas que já disseram assim, porque Adão pecou.
Só tinha uma lei lá no Jardim do Paraíso. Qual que era a única lei que tinha para Adão? Não comer da árvore do conhecimento. E a única lei que Adão tinha, ele cometeu um ato de infração. Depois veio a serpente, porque lembra da pergunta de Deus para Adão? Porque Adão falou assim, porque eu tive medo, eu me escondi. E Deus perguntou, quem te falou? Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 10. Ouvi a tua voz porque estava nu, tive medo e me escondi. No verso 11 diz, quem te disse que você pecou? Quem te disse? Em outras palavras, a mesma serpente que enganou Eva, depois veio acusando. Porque não é assim? O processo do pecado é a tentação, aquele assédio, aquele sentimento, aquele desejo. Aí depois que você comete o pecado, vem o sentimento de tristeza e de condenação. Então Satanás usa a própria lei de Deus, porque a lei de Deus aponta para Deus, mostra como ele é santo, perfeito, e a lei de Deus não transforma ninguém, mas a lei apenas aponta para Deus, olha como ele é santo, e você, se obedecer à lei, você nunca vai ser santo, nunca. Por isso que você tem que crer, somente em Cristo Jesus não há condenação. Paulo está dizendo, olha, a lei então me lembra que eles estão errados, esses maus desejos. Então quem é que traz sentimento? É por causa da lei, por causa do sentimento da lei. E olha só, e a lei despertando dentro de mim toda sorte de desejos proibidos, somente se não houvesse leis para serem quebradas, é que não haveria pecado. Então se não houvesse lei, não haveria pecado, e você também não teria o sentimento de condenação. O texto ainda continua, verso 9. Foi por isso que eu me senti bem durante tanto tempo, pois não compreendia o que na realidade a lei estava exigindo. Mas, quando descobri a verdade, eu compreendi que havia quebrado a lei e que era um pecador destinado a morrer. Aqui a palavra destinado a morrer é condenação, ou seja, ao inferno. Paulo era alguém obediente à lei, e ele não compreendia a lei, mas quando ele veio a entender a realidade da lei, ele descobriu, peraí, não é o fato de eu obedecer, não é o fato de eu fazer isso ou fazer aquilo que vai me fazer santo. Eu descobri que a lei aponta apenas para o pecado. Então aquele sentimento que vem sobre você está apenas dizendo o erro, está apenas dizendo o erro, e não é a sua atitude que vai fazer você mais santo ou menos santo. Verso 10, portanto, no que dizia a respeito a mim, a boa lei, que deveria mostrar-me o caminho da vida, em vez disso, aplicou-me a pena de morte. O pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado de morte. Então aquela atitude que Paulo tinha de obedecer à lei, de ser um religioso, na verdade, não iria transformar a vida de Paulo. E Paulo entendeu, peraí, ainda que eu seja um religioso, fiel, isso não vai me livrar da condenação. Verso 12, mas, como vocês veem, a lei em si ainda é inteiramente correta e boa. Verso 13, mas como pode ser isso? A lei não causou a minha condenação? Como então ela pode ser boa? Não, foi o pecado. Presta atenção. Paulo está dizendo, ele pergunta, olha só, como pode ser isso? A lei não causou a minha condenação, porque não foi pelo fato de ter a lei, olha, não cobice, não adulteres, olha, não faça isso, não foi pelo fato da lei existir que você conhece hoje o pecado? Então a pergunta que ele faz, peraí, então a lei não causou a minha condenação? Não. Como então ela pode ser boa? Não. Foi o pecado, coisa diabólica como ele é, que usou aquilo que era bom para levar-me à condenação. Portanto, vocês podem ver como ele astuto, mortífero e detestável, porquanto o pecado se utiliza das boas leis de Deus para seus próprios fins perversos. De quem Paulo está falando aqui? De Satanás, aquele que acusa de dia e de noite. Então Satanás usa da própria palavra de Deus. Então você está lá com desejo de se envolver na igreja, com desejo de se comprometer na célula, mas aí porque não está se comprometendo, não está se envolvendo, Satanás está usando a própria palavra de Deus para te condenar, trazendo um sentimento de condenação sobre você. Ele, astuto, mortífero e detestável, característica da serpente. Então esse sentimento que você sente hoje não é ser produzido por Satanás. Agora veja o verso 14,
A lei então é boa, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois estou vendido à escravidão, com pecado como meu dono. Não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. Presta atenção. Paulo agora está dizendo, o problema não está na palavra, o problema não está na Bíblia, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu tenho consciência. Se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo tem consciência do certo e do errado. Tem pessoas, aliás, que falam até assim, olha, essa mensagem da graça vai fazer com que o povo saia para pecar, porque já que não existe mais condenação e eu estou perdoado em Cristo, então o povo vai sair para pecar. Absolutamente, o povo não vai fazer isso. Por quê? Que ninguém pede licença para pecar. Então não é aqui essa mensagem que vai dar liberdade ou aval para você sair pecando. Não, pelo contrário, você, como Paulo, você sabe o que é correto. E o que é correto você não consegue fazer. Mas o mal que você não quer, esse você faz. Por quê? O problema está na lei? O problema está na igreja? O problema está na pregação? Não. O problema está em você. Paulo está dizendo, o problema está em mim. A minha consciência me acusa. Verso 17, no entanto, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, é o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer tais coisas ruins. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa. Seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Quero sim, mas não consigo. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando procuro não errar, mesmo assim, eu erro. Verso 20. Agora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde a dificuldade está. O pecado ainda me retém entre suas garras malignas. Parece um fato da vida, que quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Isso acontece com você? Acontece com você? Acontece? Veja que Paulo está compartilhando a mesma coisa. Quanto à velha natureza, ou seja, a sua antiga natureza ainda está tendendo ao pecado, mas a sua nova natureza, você quer fazer as coisas corretas a Deus. Verso 23, que é a conclusão. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Veja, o pecado... Presta atenção, o pecado não está na sua mente. Você tem uma nova mente, você tem a mente de Cristo. Paulo está dizendo, olha, tem algo bem lá no meu íntimo, na minha natureza inferior, porque hoje você tem uma natureza superior, que é a natureza de Cristo dentro de você. Mas na sua natureza inferior está em guerra com quem? Com a sua mente. A sua natureza inferior está em guerra com a sua mente, e ela ganha luta, fazendo você escravo do pecado. 2 pontos. Em minha mente, desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim, vocês podem ver como minha nova vida manda-me fazer o que é correto, porém, a velha natureza que ainda está dentro de mim, gosta de pecar. Que situação terrível esta em que estou. Quem é que me livrará da minha escravidão e a essa mortífera natureza inferior? Paulo chegou a essa conclusão. E às vezes tem gente que, quando chega a essa conclusão, o pensamento e o comportamento dele, qual que é? É fazer como Adão, se esconder de Deus. Poxa, eu até quero servir a Deus, mas não consigo. Olha, eu estou no pecado. E aí fica ainda o sentimento que eu poderia dar mais. Olha, que eu poderia me envolver. Todo esse sentimento, você já aprendeu, é a condenação. É o Satanás, é a serpente mortífera, miserável e terrível, acusando você. Mas aí, o que fazer? Se o pecado que está em mim está em luta contra a minha mente, porque na mente você quer servir a Deus, na mente você quer buscar Deus. Vamos lá, chega segunda-feira, você sai do culto, não, nessa semana minha vida vai mudar, você participa de uma conferência, de um encontro, você fala, não, agora eu vou buscar mais a Deus, vou ler a Bíblia. Aí passa segunda-feira, você não leu. Você nem abriu o aplicativo da Bíblia que está no seu celular. Aí chegou terça-feira, sexta-feira, aí chega o domingo, ou chega o dia da célula.
Vamos lá, o dia da sua célula, sexta, sábado, não sei qual dia que é. Chega o dia da sua célula, aí você vai abrir lá o aplicativo do celular da Bíblia. Vai, miserável que eu sou, nem abri a Bíblia. Eu falei que ia ler essa semana, nem li. Olha você já se condenando. Olha você se martirizando. Então, na mente, você quer servir a Deus. Mas por causa do pecado que está em luta com você, você não conseguiu. Aí tem aqueles que, como eu disse, por causa dessa luta, eles evitam Deus. O evitar a Deus é o que é? Alguns deixam de ir para a célula, outros deixam de ir para o culto. Outros realmente, já que eu estou nessa vida de pecado mesmo, então agora eu vou me entregar ao mundão mesmo. Já que eu não consigo vencer, minha vida é lá mesmo. Aí com esse sentimento, muitos, não são poucos, muitos, infelizmente, até não decidem se batizar. Porque pensam, não estou pronto. Um dia desse, uma pessoa da minha célula disse assim, não, eu não vou me batizar porque eu não acho justo, eu ainda estou indo para as festas, estou bebendo, eu não acho justo. Falei, pois é. Você não é justo, mas em Cristo você é justo. Ele chegou a essa conclusão que Paulo está dizendo aqui. Olha, quem é que vai me livrar dessa escravidão? Olha, eu não consigo. Olha, eu estou indo para as festas, eu estou bebendo. Quem vai me livrar? E você chega a essa conclusão também. Aí Paulo dá a resposta, verso 25. Mas graças a Deus, isso foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou. Quando nós falamos, olha, eu não sou mais escravo do medo, isso não é apenas uma letra de uma canção. Isso é a palavra de Deus, a vitória de Cristo conquistada na cruz para mim e para você. Você está aí com medo, você está aí se escondendo, você está aí debaixo do sentimento de condenação. Eu quero dizer para você, Cristo Jesus te libertou desse sentimento. Eu percebo, irmãos, que Satanás, essa semana meditando, ainda preparando essa mensagem, Deus falou muito forte comigo. Que uma das setas ou das estratégias de Satanás para tirar o crente da convicção dele em Deus é a condenação. É a condenação. Então, condenação porque não está fazendo direito, condenação dos familiares, condenação dele mesmo se autocobrando porque não está fazendo o que deveria ser feito. Não, eu poderia dar mais, ou estou dando de menos. Condenação. Mas, ei, Jesus Cristo te libertou. Agora, quais são as consequências? Veja que João capítulo 8, verso 10, conta a história de uma mulher pega em adultério. Essa mulher foi pega em adultério, e aí trouxeram, o povo, até hoje tem essa tradição lá no Oriente Médio, que a mulher que é pega em adultério, ela é apedrejada. Que eu já acho uma injustiça, porque não é só a mulher que cometeu adultério. E o cara que estava em adultério com ela? Mas provavelmente, porque lá no Oriente Médio tem esse lado machista. Então eles trouxeram a mulher. Eles iam apedrejar a mulher por causa do adultério. E aí Jesus abaixa a cabeça. Ele começa a escrever algo, ninguém sabe o que é. E aí Jesus fala assim: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí todos que estavam lá com as pedras na mão, preparados para martirizar aquela mulher, foram deixando suas pedras e foram saindo. Saiu todo mundo. Aí Jesus pergunta para a mulher. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Você já deve ter escutado esse versículo, esse texto, essa história. Mas aí o povo fica só aqui, vá e não peques mais. Às vezes até tem crente que fala assim: fulano e tal, veio aqui pedir perdão, mas está indo e pecando de novo. Ele não mudou de vida. Mas sabe por que não mudou de vida? Porque ainda não creu no dom da não condenação. Presta atenção, que Jesus, antes de dizer para essa mulher, vai e não peques mais, o que Jesus falou? Nem eu a condeno. Você não está debaixo de condenação de Deus. O que te impede de servir a Deus, o que te impede de ir para sonhos mais altos, é a condenação. Mas Deus não te condena, Deus é o seu justificador. Essa mulher então creu, porque eu chamo de dom da não condenação. Porque dom é um presente. Porque quem te dá esse presente é Deus. Porque você sabe que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então todo que comete um ato de infração tem que ser punido. Por isso que muitas vezes quando você não comete algo que é da vontade de Deus, você quer se punir. Por quê? Porque você está lá debaixo
Da condenação. Você percebe o seguinte, olhe para as crianças. Quando uma criança apronta alguma coisa, ela se esconde. Por que ela se esconde? Porque ela sabe que vai ser disciplinada, ela sabe que vai ser punida. E se você falar que vai punir, não pune, você vai criando nela um sentimento de ansiedade. Porque ela precisa ser punida, porque ela crê que depois de ser punida, pronto, está resolvido. Ah, acabou, já paguei pelo meu pecado. É mais ou menos assim. Já está resolvido. Agora acredite, Deus não está te condenando, Jesus não está te condenando. Você não está, esse sentimento de condenação que está sobre você, não vem de Deus. Vem de Satanás. Essa guerra que está aí na sua mente é o próprio Satanás produzindo para tirar você da convicção, daquele sonho, daquele projeto, daquela célula que você sonhou em liderar, daqueles amigos que você sonhou em ganhar. Aí você está debaixo da condenação. Ah, mas como que eu vou ganhar meus amigos? Olha só, eu nem sou um crente de verdade. Olha a condenação. Olha a condenação. Quem é que disse para você que você não é crente de verdade? Quem é que disse para você que você não ora o suficiente? Quem é que disse para você que você está errado? Quem? Foi Satanás, a serpente mortífera, miserável. Foi Satanás, não é Deus, não é o Espírito de Deus dizendo para você não. E você está aí debaixo desse sentimento, achando que é Deus. Então, ó, ele é Deus, então por isso que eu vou desistir desse projeto, ó, por isso que eu vou desistir dessa célula, ó, por isso que eu vou desistir desse sonho. Ei, o diabo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Uma das estratégias dele para roubar, matar e destruir seus sonhos, seus projetos, é a condenação. Mas aqui está a nossa palavra de vitória. Jesus, graças a Deus, Ele nos libertou. Por isso lá em Romanos 8, que nós lemos verso 1 e 2, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Creia no dom da não condenação. Sendo assim, você vai fluir. O que aconteceu com essa mulher? Ela creu que não há condenação. Então, porque ela creu, Jesus então disse, depois de ela crer, então vá e não peques mais. É só depois do crer na não condenação é que você não vai praticar mais o pecado. Você percebe que a força do pecado é a lei, mas a vitória sobre o pecado é crer no perdão. Agora muitos estavam invertendo isso. Não, a força para vencer o pecado é o obedecer, não, é o ser santo, é o fazer isso, é o fazer aquilo, né? Aí vamos lá para a conferência de jovens, não, eu sou jovem para vencer o pecado, a pornografia, pela masturbação, não é não fazer isso, não é fazer aquilo, não vou acessar mais a internet, não vou ter mais celular, não, eu vou mudar meus padrões de roupa, não vou mais andar com aqueles amigos, não vou mais assistir TV. Então morre logo. Não vai ter nada. Ué, você está achando que você vai vencer o pecado naquilo que você faz? Não é naquilo que você faz que você vence o pecado. É crendo que você já é perdoado que você vence o pecado. É só isso, pastor. É só isso. Mas não tem o que ser punido em alguma coisa, não. Não. Por quê? No princípio jurídico, tem o seguinte, você não pode ser punido por uma mesma infração 2 vezes. E tem alguém que no seu lugar já sofreu a punição, a condenação. Jesus Cristo já sofreu no seu lugar a punição. Por isso não pode haver 2 punições. Esses dias atrás, eu peguei um carro do Vange emprestado, né? E aí chegou uma infração. A velocidade aqui na Jacopesco é 50 por hora. Eu passei a 54. Aí veio a infração, aí ele me trouxe, eu estava dirigindo. Só que eu percebi, ele veio todo constrangido, pastor, veio todo justificando, pastor, sabe o que é? Meus pontos e tal. Irmão, eu errei, eu pago, fica tranquilo, põe meu nome aí. Mas eu fiquei mal, eu fiquei assim, olha o sentimento de condenação. Meu Deus, o que o meu membro da minha igreja vai pensar? O pastor anda a velocidade, né, passando nos radares. Olha a condenação. Aí deu vontade. Por que eu fiquei oprimido? Por causa da lei. Qual que era a lei? 50 por hora. Cometi um ato de infração. Aí veio o sentimento. Ai, meu Deus. Aí vem, nesse sentimento, não, isso não passou por mim. Estou dizendo que veio o sentimento. Mas não deixei esse sentimento prevalecer. Porque eu creio no perdão de Deus. Eu creio que estou perdoado. Claro, a multa eu vou ter que pagar. Mas se eu passar de novo lá naquele radar, vamos lá, hoje a 60 por hora...
eu vou ter que pagar de novo a multa. Mas por quê? Porque é um outro ato de infração. Ok? Agora preste atenção. Em relação ao seu pecado, Jesus Cristo, você cometeu o ato de infração, passando na velocidade a 1000 por hora. Mas Jesus Cristo já pagou essa multa por você. Pagou a multa e sofreu a punição. Por isso que já não há mais condenação. Mas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem aqueles que são os universalistas. Você vai ouvir muitos pregadores da graça que são universalistas, que dizem o seguinte: olha, Deus perdoou todo mundo. Por isso que você pode ficar curtindo, curte mesmo, vai lá para o carnaval, vai mesmo para a balada, né? Aproveita o mundo, a vida, e se atola na lama do pecado, dizendo que, não, Deus já me perdoou mesmo. Esse que assim faz, nem nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não nasceu de novo. E se ele tem essa atitude, ele não nasceu de novo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, em Cristo, é interessante a palavra em Cristo, porque em é dentro. Essa água está em um vasilhame, dentro do vasilhame. Você está dentro de Cristo. Por isso, quando Deus olha para você, Deus olha para você e se lembra: eu já puni o Marcos, eu já puni o Mauro, eu já puni o Pedro. Por isso que você hoje é justo. Deus olha para você e vê você como alguém perdoado. Mas olha as características de alguém que anda debaixo do sentimento de condenação. Primeiro, uma sensação constante de incapacidade. A pessoa que anda debaixo da condenação, ela se sente sempre incapaz. Não sou capaz de liderar uma célula. Não sou capaz de evangelizar. Não sou capaz de fazer isso. Por que esse sentimento? Porque ela está debaixo do sentimento de condenação. A condenação talvez seja comparando com alguém, uma outra pessoa. Ou a condenação talvez seja: eu não sou tão fiel na igreja. Ou a condenação talvez seja: eu não sou tão comprometido. Olha, eu falhei. Mas quem te disse que você falhou? Quem te disse isso? Quem está falando isso para você? É Satanás produzindo na sua mente. Esse sentimento não é seu. Mas perceba que todas as vezes que vem esse sentimento de capacidade, é a condenação. Não é uma humildade, não. Segundo, sempre procura culpado. Quem está debaixo de condenação sempre procura culpado. Seria legal se eu chegasse, né, falasse: ó, Vange, eu passei lá no radar, mas sabe o que é? O culpado é o seu carro, cara. O seu carro é potente, eu não consegui segurar o meu pé. Aí é mais ou menos assim. Em outras palavras, eu procuro um culpado para aliviar minha consciência. Eu não estou tão errado assim. O Mauro também passou lá, passou 80 lá. Eu passei 54, ele passou 80. Só ilustração. Para que estou fazendo isso? Para procurar aliviar a minha consciência. Sabe, você já viu crente assim? Eu pequei, mas o outro lá também pecou. O outro lá também. Aquele lá também. Aí acha que pelo fato de apontar a culpa também para os outros, você vai se ver livre da condenação. Não, você está debaixo de condenação também, filho. Se veja livre, você está em Cristo Jesus. Não há culpado. Lembra, Adão, perguntado para Deus: Adão, mas quem te falou isso? Onde você estava? Por que você cometeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? E Adão deu uma resposta: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Adão botou a culpa em quem? Na mulher. Olha, sabe por que eu sou assim, explosivo? É por causa da minha esposa. Não, minha esposa vive me provocando. Está debaixo do sentimento de condenação. Não, sabe por que eu sou assim? É o pessoal lá da minha cela. Não, é o meu líder. É o pessoal da minha casa. Não, é meu pai, é o fulano, é o ciclano. Está debaixo do sentimento de condenação. Você está procurando culpado. Quem fica procurando culpado porque está querendo aliviar a consciência e ainda está debaixo do sentimento de condenação. Outra característica, ele se esconde de Deus. Nós vimos Adão. Adão, ele se escondeu de Deus. Se escondeu por quê? Porque teve medo. Uma pessoa que está debaixo de condenação, ela se esconde. E na prática deixa vir ao culto, deixa ir na cela. Ela se esconde das pessoas. Liga ou manda um zap. Manda um zap. Aí você vê lá que pela mensagem ela visualizou. Mas ela não te responde. Por quê? Porque está se escondendo de Deus, está debaixo do sentimento de condenação.
Outra característica, sentimento de passividade. O que é a passividade? Então, porque veio o sentimento de condenação, ela aceita. Ela aceita, então, não, eu sou miserável, eu sou assim mesmo, eu mereço isso. Não, sabe, isso que está acontecendo comigo é por causa do pecado, não, é por causa disso, é porque eu não sou fiel, é porque eu não fiz aquilo. Passivo. Ele aceita, então, tudo que está acontecendo ao redor dele como sendo punição pelo pecado ou pelo mal que ele fez, ou pelo bem que ele deixou de fazer. Teve uma ocasião que, orando por uma senhora, que ela fumou, olha só, ela fumou 30 anos, eu tenho 38, quase meu tempo de vida. Ela fumou por 30 anos, ela estava com problema no pulmão, câncer, por tanto de ter fumado, ela pegou doença no pulmão. Ela falou assim, não pastor, sabe o que é? É que eu fumei 30 anos, então acho que é por isso que eu estou doente assim. Em outras palavras, eu mereço. Ei, na cruz Jesus levou as suas maldições. Presta atenção, você desonra a Deus quando você peca, mas desonra mais quando você não crê que Ele te perdoa. Se Deus perdoou o seu pecado, Ele também é justo, fiel e justo, para perdoar os seus 30 anos que você fumou, seus 10 anos que você estava lá na manguaça. Mas eu estou agora com a fimosa, eu estou com esse problema e tal, é por causa do que eu fiz no passado. Ele na cruz levou e decretou, está consumado, você agora é nova criatura. Você não está colhendo nada não, a colheita já foi sobre Ele. E para você, o que resta? A vida abundante. Você tem que crer assim. Não seja passivo, aceitando o sentimento e aceitando as circunstâncias como sendo fruto do seu pecado. Não. Jesus Cristo já sofreu a punição no seu lugar. Quantos creem nisso? Você crê mesmo? Crê mesmo? Então não desista de servir a Deus. Não desista das suas convicções espirituais. Não desista das suas convicções, do desejo, sabe, de se envolver, de ser um evangelista, de liderar. Porque esse fato de você se esquivar é porque ainda tem condenação. Aí você está aceitando o sentimento. Vem também o sentimento de autopunição. A pessoa quer se punir. Muitos se punem, né? Você conhece aí, tem uma religião aí que o pessoal se pune com um castigo, se ajoelhando no milho. E crente se pune também? Também se pune. Também se impune. Ele acha que não, eu não mereço estar aqui, não, eu não mereço com essa bênção. O que ele está fazendo? Ele está se punindo. Mas peraí, você não merece, mas porque você está em Cristo, a bênção hoje vem sobre você. Você tem que crer assim. E por fim, um sentimento de inferioridade. Ele sempre se vê inferior aos outros, quando ele se compara. Não, o Mauro, olha, ele ora, olha, ele faz isso, quando ele ora eu sinto até um arrepio. Eu, quando eu oro, parece um gatinho, né? O pastor, quando ora, parece voz de trovão. Eu vou orar, a minha voz é fina, como que eu vou orar na célula? Sentimento de inferioridade. Quem disse para você que Deus está se importando com a sua voz, com o que você é ou deixa de ser? Deus já o perdoou. Agora, para finalizar, como que nós vencemos o sentimento de acusação? Como? Primeiro, crendo no perdão de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 10 de 11 diz: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora vem a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Como que eles venceram o acusador, meus irmãos? Diga assim comigo: pelo sangue do Cordeiro. Talvez você no passado usou muito sangue, assim, para dizer: olha, fulano, olha, estão demitindo lá na empresa, o sangue de Jesus tem poder. Não, eu não vou ser demitido não. Você estava usando o sangue de Jesus da forma errada. O sangue de Jesus não é para as circunstâncias, o sangue de Jesus é sobre você. O Cordeiro derramou o sangue, para quê? Para que você hoje se banhe debaixo desse sangue, para ser perdoado, livre da condenação. Já dizia alguém que o problema dos crentes não é confessar o pecado. O problema dos crentes é crer que é perdoado. Você desonra a Deus, como eu disse, quando você peca, mas você desonra mais quando você crê, pela falta de não crer no perdão de Jesus. Porque aí todo aquele sacrifício, toda aquela obra que ele fez lá na cruz, então, foi em vão? Foi à toa?
Não, foi por amor a você. O único que poderia te julgar, te condenar, decidiu te amar. Ele te amou. Então, pelo fato como que você vence o acusador? E presta atenção, o acusador já está derrotado, Satanás está derrotado, mas hoje ele usa da lei e da força do pecado, da sua natureza inferior, para guerrear na sua mente. Então, como que você vai vencer na mente? Crendo que você já é perdoado. Mas não é só crer num sentimento, pensamento positivo, não, eu vou ficar vou mentalizar que eu estou perdoado. Não. É quando vier o sentimento de acusação, você dizer, eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Quando vier o sentimento de acusação, todos aqueles que eu falei, essas características todas aqui, quando vier qualquer uma dessas características sobre você, é você declarar sobre você, sobre a situação, Cristo Jesus é a minha justiça, não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Pronto, isso vai te dar ousadia, isso vai te dar a coragem, vai te dar intrepidez para você servir, para você ser um evangelista, para você pedir diante do trono de Deus. Por quê? Porque você não vai ser tímido para pedir. Você não vai ser tímido para evangelizar, porque você crê que já é amado e perdoado. Simplesmente por isso, nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro, crendo que já estamos perdoados. Diga para a pessoa que está do seu lado, você já está perdoado. E diga mais, o sangue do Cordeiro tem poder sobre você. Por isso, nunca mais fique falando assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus tem poder, mas é sobre a sua vida. Só tem poder se você crê que Ele está sobre você. Você está banhado debaixo da cachoeira do perdão de Jesus. Então, como eu disse, eu fiquei constrangido sim, pelo fato do Vange ter me trazido a multa. Fiquei constrangido. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, veio o sentimento. Eu disse, eu já estou perdoado. Foi um ato de infração. A Bíblia diz, se alguém pecar, confesse ao Senhor. Temos um advogado fiel. Foi um pecado, foi um erro, claro que foi. Não estou dizendo, olha, vai lá e fique pecando. Não, mas o pecado na vida do crente agora é um acidente. Acontece, eventualmente, mas não premeditado, não propositalmente. Acontece por eventualidade. E quando acontece, se coloque debaixo do sangue do Cordeiro. Não debaixo da condenação, mas debaixo do sangue do Cordeiro. Diga assim comigo, o sangue do Cordeiro está sobre mim. Irmão, isso é sempre. Sempre vai acontecer sobre você. Por isso, pratique falar. Não seja um crente silencioso. Pratique o falar. Pratique, o sangue do Senhor está sobre mim. Eu estou perdoado. Não há mais condenação. Porque lembra do que eu disse? É o sentimento de condenação que te paralisa daquela convicção, ou projeto, ou sonho que você idealizou. Sentimento. Para vencer esse sentimento, você tem que estar falando, para produzir em você um outro sentimento, um sentimento de aceitação, de ousadia. É esse sentimento que virá sobre você à medida que você vai falando e crendo. E por fim, como vencemos o sentimento de condenação? Segundo, crendo no perdão do Senhor. E terceiro, pelo testemunho do Espírito Santo. O que é o testemunho do Espírito Santo? Aqui é testemunho mesmo. Testemunho é alguém que fala por você. O Espírito Santo hoje fala por você. Ele fala três coisas. Primeiro, lá em João 16, versos 7 e 11, diz que o Espírito Santo, o Consolador, veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer do pecado, no singular, porque é o pecado de não crer em Jesus. Você não crê em Jesus, mas hoje você crê. Você sabe que a humanidade vai ser condenada ao inferno, não é pelos muitos pecados, mas é pelo pecado de não crer em Jesus. Vai chegar um momento que vai se abrir o livro da vida, e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas quem terá o nome escrito no livro da vida? Todos aqueles que creram no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então o Espírito de Deus veio para te convencer do pecado, da justiça. Jesus mesmo disse, olha, da justiça porque eu não vou estar mais com vocês, mas eu vou para meu Pai. Por que da justiça? Porque enquanto Jesus estava com eles, os discípulos, olhavam para Jesus e contemplavam aquele olhar de amor, contemplava aquele sentimento de aceitação junto com Jesus. Da justiça por quê? Porque todos os dias nós precisamos ser lembrados que nós somos justos, não estamos debaixo da condenação. E do juízo, para te lembrar, quem é que está julgado? Satanás,
O diabo, a serpente. Então, o Espírito Santo hoje te lembra: quem está debaixo de condenação não é você, mas é Satanás e a serpente. Não é você. Esse é o primeiro testemunho do Espírito Santo. Segundo, lá em Romanos capítulo 8, verso 15, o Espírito Santo também veio para testificar, confirmar, testemunhar que nós somos filhos de Deus. E nesse espírito de adoção que nós recebemos, nós chamamos Deus agora de Abba Pai, que significa em hebraico, traduzindo para nós, é papai. Papai. Você hoje recebeu um espírito de filiação. Você se tornou filho de Deus. Você não é filho adotivo. Porque você sabe que o sentimento de filho adotivo, ele sempre, constantemente, ele cresce achando que ele não é amado. Filho, infelizmente, se tem alguém aqui que é adotivo, eu respeito você, mas esse sentimento constantemente vem sobre o adotado, de achar que não, eu não sou amado. Fizeram isso, aconteceu aquilo, lembrou daquilo, porque não me ama, lembrou do outro, porque é filho, não lembrou de mim. Por quê? Porque eu sou adotado. Esse sentimento persegue o adotado. Persegue. Presta atenção, você não é adotado por Deus para ficar com esse sentimento de que eu não sou amado de Deus. Não, olha o que aconteceu comigo. Olha, a porta se fechou. Olha, perdi o emprego. Não, Deus não me ama. Por que isso, meu Deus? Não, Deus te ama. Ele tem pensamento de paz a seu respeito. Você não é adotado, você é filho amado. Creia que você é filho amado. Por isso nós falamos Pai. Ele não é um Deus distante. Esses dias eu não estou ensinando o meu filho a falar papai do céu. Estou ensinando meu filho a falar papai. Papai. E olha, filho, Jesus está aí dentro de você. Então não estou falando papai do céu, porque papai do céu dá uma sensação que está distante, né? Olha, está tão distante, está tão longe de mim. Não. O papai, que é Deus, está dentro de você, filho. Ontem deu um apagão aqui em Itaquera, não sei se em todos os lugares aqui, mas faltou luz. Aí ele veio correndo: papai, estou com medo. Assim é o crente. Quando você está com medo, corre para os braços do seu pai. Lá é o seu seguro, lá é a sua segurança. Como nós lemos em Josafá: não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Creio no Senhor e estará seguro. Meu filho correu para os meus braços porque se encontrou no escuro. Aí eu imediatamente falei: filho, papai está aqui e Jesus está dentro de você. Jesus é forte. Como ele está na linguagem agora de super-heróis, eu falo: Jesus é o seu super-herói agora, hein? Aí ele: é? É. Por quê? Inculcando nele: olha, você é filho de Deus, você é amado, você não é abandonado. E por final, o Espírito Santo dá um terceiro testemunho. Ele testemunha que somos perdoados. Olha que tremendo isso. Hebreus capítulo 10, verso 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrareis. Uau! O Espírito Santo hoje está te lembrando dos seus pecados. Veja que aqui é pecados no plural, ou seja, as atitudes pecaminosas, o Senhor não se lembra mais. Você se arrependeu? Confessou? O Senhor não se lembra mais. Portanto, esse sentimento que você acha que é o Espírito Santo é uma armadilha, uma estratégia de Satanás, apenas para te impedir de você desfrutar do melhor de Deus. E Satanás sabe quando você está no caminho certo. Satanás sabe. Por quê? Ele está em outro plano, que não o nosso. O nosso plano, nós enxergamos o presente. E aí, como as portas se fecharam, como as circunstâncias estão diferentes do que nós acreditávamos, nós somos tendenciosos a desistir, a desanimar. Satanás sabe. Aí ele vem com a condenação. Aí vem o outro ainda e diz assim: olha, tá vendo? Desistiu de novo. Olha, você começa e não termina? Eu sabia, eu te conheço. Começava, olha, sempre assim, e começa empolgado e depois desiste. Aí o diabo ainda usa a boca de outro. Hoje você vai sair daqui com seu grito de vitória. Não há mais condenação. Graças a Deus que Jesus Cristo nos libertou. Esse sentimento de condenação não é o Espírito de Deus em você, mas é o espírito da própria serpente produzindo na sua mente para te paralisar e te impedir de desfrutar do melhor de Deus. O Espírito de Deus hoje, a função dele é essa: é te lembrar
que dos seus pecados, Deus não se lembra mais. Mas Deus, é aquele pecado que eu cometi ontem, semana passada, na minha adolescência. Não lembro. Você crê que Deus é verdadeiro na sua palavra? Então quando Ele diz que não lembra, Ele não lembra mesmo. Se você está lembrando, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus apenas te lembra que você é justo, que você é filho amado, e que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Quero encerrar contando uma ilustração. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Essa aqui, eu me lembro, uma garrafa de tubaína caiu sobre a minha mão. Tem uma outra aqui no meu joelho, foi andando de carrinho de rolemã. Talvez os mais novos nem sabem o que é isso. Sabe mesmo? Andando de carrinho de rolemã. Tem uma outra aqui, na minha coxa, treinando atletismo. O tênis de atletismo é uma sapatilha que tem pregos, né? E aí, nós estávamos na competição, corrida sobre barreiras, aí o camarada que estava do meu lado tropeçou e veio para cima de mim. Aí eu caí, ele foi e pisou na minha coxa. Cada cicatriz, eu tenho uma história para contar. Ficaram as marcas sobre mim. As cicatrizes que ficaram na mão de Jesus, sobre o corpo dele, na cabeça dele, produzida pela coroa de espinho, também tem uma história para contar. A história da sua libertação. Que você hoje é livre. E não há mais condenação para você. É assim que nós vencemos o sentimento de condenação. Vamos colocar em pé, por favor, Pedro, equipe, vamos subir. É assim que nós vencemos o sentimento de condenação. Não há mais condenação sobre mim e sobre você. Se você veio aqui hoje e talvez já estava convicto de um projeto, desistir de algo, porque você já estava se sentindo acusado por causa da distância, acusado por causa das pessoas, acusado por causa das circunstâncias, você aprendeu na noite de hoje, esse sentimento não é seu, esse sentimento era produzido por Satanás, ele foi desmascarado e hoje ele é derrotado sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você que todos os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Se Satanás tentou te paralisar, produzindo em você esse sentimento de condenação, tentou paralisar o seu sonho, tentou paralisar qualquer projeto idealizador que você idealizou, hoje o favor de Deus virá sobre você. Você crê nisso? Tem a mão a pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Comecem a declarar: Senhor, não há mais condenação. Eu creio no perdão dos meus pecados. Comece a declarar: Senhor, ó Deus,